O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, irá se reunir com os 24 prefeitos eleitos pelo partido e também vai se encontrar com o presidente regional, Carlos Bezerra, para tentar superar a crise no MDB. Mas polêmica é o que não falta. Uma delas é a briga sobre o VLT e o BRT. E ainda, para compensar, existem divergências sobre a vacinação contra a Covid-19. Sobre a vacinação contra a Covid, o deputado federal Emanuelzinho, do PTB, fala das tratativas junto ao governo federal em Brasília. A prefeitura tem que tomar iniciativa, até porque nós sabemos que há, de certa forma, ou houve até o ano passado, uma certa... Eu vou até usar a palavra boicote do governo do estado em relação à prefeitura de Cuiabá. No entanto, eu tive recentemente no Ministério da Saúde com o secretário executivo e ele afirmou que as vacinas vão ser distribuídas pelos governadores e aí distribuir para os municípios de acordo com o critério populacional. Então a gente espera que seja assim, mas de qualquer forma o prefeito Emanuel Pinheiro tem que se precaver, até porque ele é o líder de Cuiabá e tomar iniciativa própria. Caso o governo não tome iniciativa e não caminhe de acordo com o planejamento do Ministério da Saúde, Cuiabá tem que estar pronto para poder garantir a vacina à população como um todo. O deputado federal Emanuelzinho também comenta sobre a polêmica mudança do modal de transporte de VLT, defendido pela Prefeitura de Cuiabá, que é comandada pelo pai dele, Emanuel Pinheiro, para BRT, defendida pelo governo Mauro Mendes. Eu acho que isso tem que consultar os municípios, tanto Cuiabá quanto Várzea Grande, tendo em vista que isso vai afetar o transporte coletivo como um todo. Você tem que integrar a interiorização para os bairros a partir do modal central, que deve ser o VLT ou o BRT. E eu acho que faltou muito um diálogo, até de explanação, quando se discute modal. Porque quem está discutindo VLT e BRT já há anos, e tem que se explicar que é quase uma diferença entre você trocar um metrô pela linha de ônibus normal, ao menos no meu entendimento. Então, acho que faltou diálogo com a bancada federal, tendo em vista que há recurso e financiamento federal, faltou mostrar à população o que já foi gasto, o que tem a se gastar, de onde é que vai vir os recursos, mostrar também que há interesses privados no BRT, dentro da classe política, não precisa citar nomes aqui, há pessoas que têm interesse privado, e a população é que vai estar andando de ônibus. A classe política que, via de regra, está criticando, ou está querendo se pautar por VLT ou BRT, não vai usar o modal. Vai andar com o seu carro, uns têm avião, então a gente tem que analisar por esse prisma popular. E era para a Casa Civil, para o governador Mauro Mendes, que inclusive era prefeito de Cuiabá, quando o VLT rasgou Cuiabá ao meio, e na época não se falou nada. Tudo bem que hoje ele é governador e vejo como positivo a manifestação dele por um dos modais, independentemente da minha posição, isso foi importante. No entanto, claro que haja essa conversa e diálogo, até porque o governador não está num ambiente tirânico, é uma democracia em que há parlamento municipal, estadual, federal, e é necessário dialogar com todos que representam a sociedade. Emanuelzinho também fala sobre a situação partidária do pai. Emanuel Pinheiro foi reeleito prefeito de Cuiabá pelo MDB, mas Emanuelzinho é do PTB. E você tem que perguntar para ele, veja, eu acho que há muitos interesses pequenos, estão se enxergando Cuiabá e Mato Grosso nivelando por baixo, e eu acho que Cuiabá tem que ser pensado grande. Eu perdi a eleição em Várzea Grande, é por isso que eu vou ficar fazendo picuinha com o prefeito eleito Calil. Eu quero que Várzea Grande vá bem, vou ficar atento, vigilante, mas eu preciso que Várzea Grande vá bem. E eu espero que os atores políticos em Cuiabá pensem da mesma maneira, queira que o prefeito vá bem, se o prefeito do bem, Cuiabá vai bem. Continuo no MDB, certo? Apesar dos inúmeros partidos que nos convidaram, que nos orgulham muito. PTB. A mídia divulgou aí, timidamente, 4 partidos, foram mais de 8, entendeu? Que nos convidaram, quase 10 partidos, aqui o PV foi um que convidou, o PV do Estopa, o PTB do Emanuelzinho, Solidariedade, PP do Luiz Cláudio, e vários partidos, quase 10 partidos nos convidaram, o que mostra a força do nosso grupo, a força do nosso trabalho, certo? E a força, certo, para Mato Grosso da vitória espetacular que o nosso grupo conquistou nas urnas no segundo turno das eleições de Cuiabá. Mas eu tenho uma relação muito forte com o MDB, partido que fui eleito as 2 vezes como prefeito da capital, tenho um carinho e um respeito enorme pelo deputado Carlos Bezerra, uma das maiores biografias desse país e talvez uma das maiores do nosso estado. Então nós estamos articulando aí o consenso, né, e mantendo a nossa proposta, que a cada 2 anos seja respeitado o resultado das urnas
para que se oxigene as lideranças dentro do partido. Dessa forma, o legado de Bezerra será sempre preservado e respeitado no nosso MDB. E a gente continua falando agora sobre o VLT. Nessa batalha campal que envolve aí o prefeito Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes, hoje foi novamente divulgada uma informação que a gente já conhecia. O Tribunal de Contas da União confirmou, já faz algum tempo, que a substituição da escolha do BRT pelo veículo leve sobre trilhos em 2011 pelo governo do estado, na época ocorreu por meio de um laudo falsificado. A notícia não é nova, mas a adulteração teria ocorrido em 2014. E a polêmica aí quanto ao modal não para. E a gente vai conversar agora, aqui no Jornal do Meio-Dia, com o professor doutor em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal de Mato Grosso, Luiz Miguel. Boa tarde, professor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue colocar alguma luz técnica nessa questão. Professor, bom, então cá estamos novamente para falar do empacado VLT e possivelmente, provavelmente, né, do prometido BRT. Mas tem muita água para rolar aí embaixo da ponte, né? A briga vai ser grande. Agora, a gente tentando resumir essa história aí, é o seguinte, não é? Aquilo que começa errado dificilmente vai terminar bem, não é mesmo? É verdade. E tinha tudo para dar certo, né? Rapidamente, né? Nós tínhamos um governo na época que tinha interesse, foi convidado a maior autoridade de transporte urbano no país, veio a Cuiabá e mostrou as diretrizes. O governo da época, então, contratou uma empresa conceituada, uma das mais conceituadas do país, que fez o estudo. E o estudo era claro de que a solução era o BRT, né? Nós, na universidade, acompanhamos de perto, que não fomos convidados em nenhum momento para opinar em nada, mas, como você sabe, a gente querendo aprender... Como observador. A gente bate na porta e fica lá e vem ouvir, né? E esse projeto, quando pegam um avião e vão para Brasília para pegar o financiamento, chegam lá, colocam outro projeto e voltam com uma outra solução. Então, obviamente que há uma história por trás de todo esse enredo. Uma outra solução que aumentou a conta em R$1 bilhão, sim, não é isso? Exatamente. Era em torno de 382 milhões na época e voltou com R$1,470 bilhões. Então, a partir daí, tudo que foi feito deu errado. E o que pior, a qualidade do que foi feito, muito pior ainda. E por trás disso tudo ainda, uma coisa chamada RDC, Regime Diferenciado de Contratação, que exime o executor de começar a obra com o projeto pronto. Então, a partir daí, a sociedade foi chamada a pagar o que vai acontecer. Pagar o seguinte, o que eles combinaram. Exatamente. Por conta de quê? Primeiro, a solução proposta pela turma que fez a mudança, o VLT é um modal de integração entre os modais existentes nas grandes cidades de 1 milhão a 2 milhões de habitantes, né? Então, ele serve para integrar a barca com o aeroporto, com a ferrovia, com o ônibus, com os ônibus, com as rodoviárias, as ferroviárias. Esse é o papel do VLT em todas as cidades do mundo. Pode chamar quem quiser aqui, que a gente coloca todas as cidades do mundo. E outra coisa, o VLT tem extensão limitada, porque ele funciona como se fosse uma circular para integrar os modais. Integrar. Para isso que serve. Por outro lado, o BRT, copiado do projeto de Curitiba, que serviu de modelo para o Transmilênio de Bogotá, um dos maiores do mundo hoje, mais eficiente também, era o contrário. Você alcançava grandes áreas saindo do centro, chegando até a periferia. Esse era a essência do BRT. Então,
Por conta disso, olhando para a nossa cidade é uma cidade horizontal, uma cidade aberta que se espraia a cada dia, porque você não tem uma política de mobilidade urbana controlada, então a cidade aumenta. E isso aí tira qualquer característica de transporte de integração modal dentro. Pelo que o senhor diz aí, já fica claro o seguinte, olha, o melhor aqui é o BRT. Né? Isso. Agora o que se coloca agora aqui é o seguinte, e o que fazer, professor, com essa montanha de dinheiro que foi gasta com o VLT? Essa aí é a equação que precisa ser resolvida, não é? Ok, primeira variável, quem vai pagar? Nós. Segunda, conclusão, vamos ter que pagar. E outra coisa, hoje nós temos já tínhamos naquela época, Lúcio, uma demanda decrescente, ou seja, não tinha um número de viagens que comportasse um modal tão mais eficiente, o que não é, na verdade, eles se equivalem com as suas capacidades. Né? E com isso, você reduziu o reembolso do investimento, porque não haveria tantas viagens. Aí veio essa maldita pandemia e traz mais dois personagens, o e-commerce e o comércio e o home office. Conclusão, hoje e isso veio para ficar, Lúcio, hoje se viaja muito menos para trabalhar e anda muito menos para comprar, para vender e para produzir. Isso aí é no mundo inteiro. Está todo o transporte urbano, no mundo todo, vai ter que ser reescrito. Né? E, infelizmente, nós que estamos nesse impasse aqui, pode colocar em perdas concretas. Nós não temos condições de colocar... Quer dizer, formar uma quadrilha e o povo vai pagar a conta, é isso? Exatamente, vão pagar bonitinho. Né? E é valor que cresce. Esse valor não anda para trás, mesmo porque é tudo vinculado ao dólar. Então, você não cabe mais colocar um sistema desse numa situação como essa de hoje, que a pandemia nos trouxe. É como se fosse assim, a pá de cal. E será que o consórcio VLT, formado aí por 5 empresas, será não? Ele vai continuar brigando na justiça. Na avaliação do senhor, Cuiabá e Várzea Grande correm o risco de ficar sem o VLT e sem o BRT? Porque anunciaram, olha, essa guerra jurídica só está começando. Isso foi o que falaram ontem. Do meu tempo de DNR, que eu sou egresso do DNR, a gente dizia, nossas firmas de engenharia, elas eram classificadas pelo número de tratores que tinham, né? E do outro lado, a importância delas era pelo número de advogados que eles tinham. O consórcio que aí está, ele tinha, desde então, os melhores advogados do país. E continua tendo. Continua tendo e não vão perder, em hipótese nenhuma, tudo que eles têm direito, porque foi tudo combinado no RDC. Para resumir sua pergunta, pode ficar tudo parado, pode gerar um impasse enorme então. E a solução é você aproveitar o que tem. Aproveitar o que tem, acredito que seja a solução que foi dada pelo Tribunal de Contas do Estado, né, com o aval da União, de que aproveitar essa infraestrutura e trazer o BRT, porque o BRT você opera indiferentemente da gestão pública, porque ele vai operar na mão da iniciativa privada. E os vagões mandam de volta. Esses vão ter que vender. E outra coisa, cada dia vale menos. Quando ele já foi comprado, já era uma tecnologia antiga. Não se usa mais VLT em nenhuma cidade do mundo com a catenária, aquela alimentação com o fio aéreo. Não existe mais isso. Hoje toda a alimentação de VLT é por o terceiro trilho no chão. Muito mais seguro, muito mais moderno e muito mais preciso. Professor, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Foi um prazer, estamos às ordens. Em instantes, no verão, o consumo de água deve dobrar. E entenda quantos litros de água você tem que tomar por dia, baseado no seu peso corporal. 12h45.
oferece educação de qualidade, se renova e inova. Faça o processo seletivo 2021 da Faculdade FACIP CPA. Matricule-se para estudar em 2021 com sua nota do Enem de 2010 até hoje. Ela pode valer até 100% de desconto. A FACIP CPA também tem descontos especiais para transferência ou segunda graduação. Faça sua matrícula na FACIP CPA e conquiste o seu espaço. FACIP CPA, a faculdade feita para você. Informações 65-3648-3900, 984-640233. Já sabe da novidade? Chegou o novo cartão Serve Mais Card. Com ele você pode pagar suas compras de supermercado com até 45 dias ou dividir em até 3 vezes. Escaneie esse QR Code ou mande um oi para o WhatsApp que está na tela e faça agora o seu. Rede Serve Mais, o supermercado da sua família, em Cuiabá e Várzea Grande. Mesmo em casa, o seu cliente quer ver as novidades do seu cardápio, quer ouvir as promoções da sua loja, quer saber sobre as ações da sua marca. Comunique tudo isso de um jeito mais fácil e eficiente. O Grupo Gazeta é jornal, televisão, rádios e site. São muitas plataformas para você ter um retorno garantido. Fale com o nosso comercial e solicite uma proposta. 65-3612-6307. Anuncie com o Grupo Gazeta. Nesta segunda-feira, após um dia muito quente em grande parte do estado de Mato Grosso, a gente pode ter aqueles famosos temporais bastante típicos da estação de verão, né? Como a gente nota no nosso mapa, a gente tem sol, mas também tem condição para pancadas de chuva em todo o estado. Tem máxima de até 36 graus em Mirassol do Oeste nesta segunda-feira, máxima de 32 graus em Cuiabá e até 30 graus de máxima na região de Cotriguaçu. E na terça-feira a gente tem um sistema de baixa pressão atmosférica na altura de Mato Grosso do Sul, que vai favorecer pancadas fortes de chuva em praticamente todo o estado de Mato Grosso, em especial em áreas de Cuiabá e também do Pantanal, tem altos volumes de chuva previstos. As temperaturas também sobem bastante, tem mínima de 22 graus em Água Boa, 21 graus em Peixoto de Azevedo e 21 graus em Nova Mutum. Durante a tarde, máxima de 31 graus em Pontes e Lacerda, 31 graus em Peixoto de Azevedo e até 32 graus na região de Água Boa. Em Cuiabá, para os próximos dias, vamos ver como é que fica essa primeira semana do ano de 2021. Tem máxima de 32 graus nesta terça, na quarta-feira máxima de 33 graus, condição para pancadas de chuva até a quarta. Já na quinta, tempo mais seco, as temperaturas já sobem bastante, com máxima de 36 graus em Cuiabá. Em Alto Araguaia, máxima de 29 graus nesta terça, a temperatura cai um pouco por conta justamente, né, da passagem desse sistema de baixa pressão atmosférica que leva bastante chuva à região de Alto Araguaia. Nesta quarta, máxima de até 30 graus, na quinta, máxima de 31. Em Água Boa, máxima de 32 graus nesta terça, na quarta, máxima de 35, na quinta, tempo firme, com máxima de 36 graus na região. E no verão nós temos que dobrar a ingestão de água. E você sabia que a cada dia, né, que por dia, cada pessoa tem que beber uma determinada quantidade de água. E isso depende do peso de cada um. Mas quem conta essa história para a gente é o repórter Antônio Carlos Silva. David caminha no parque em companhia do filho, da esposa e da garrafinha d'água. Sempre com a garrafinha de água na mão, né? Tomando água sempre. É bom para hidratar, né? E refrescar também do calor. Cada pessoa tem que ingerir uma quantidade mínima de água por dia. De acordo com a OMS, nós temos que ingerir de 20 a 35 ml por quilo. Então é uma regrinha bem básica. Você pega o seu peso vezes 35 ml. Geralmente, após as festas de fim de ano, as pessoas consomem mais água. Devido aos nossos exageros do fim de ano, tanto comida como quem consome bebida alcoólica, simplesmente deixou uma bagunça no organismo. Então, o que acontece? É de suma importância a gente hidratar o corpo, como água, sucos não gasificados, sucos sem açúcar, adição de qualquer tipo de carboidrato simples ou industrializado. Então, é muito importante a hidratação agora nesse pós-festa. Nós estamos no verão, época do ano em que a gente perde mais líquido e, por isso, exige maior ingestão
de água. Tudo aquilo que a gente sofre no corpo, ou seja, aumenta, né, a temperatura, a gente tem que aumentar também o consumo de água de algum tipo, né? Então, o que a gente precisa fazer o cálculo? Ela pode chegar de 40 a 50 ml por peso, por quilo. Crianças bebem mais água que idosos. Devido à fase deles, que eles estão em construção e maturamento de muitos órgãos, formação do corpo, então a criança ela tem 80% do seu corpo de água. Já um adulto, ele chega até 60%, 70%. Já o idoso, ele tem 50% de água no corpo. A nutricionista e química alerta: ingerir pouca água faz mal à saúde. Primeiramente, o que vai acontecer, a gente vai sair da homeostase, ou seja, o equilíbrio do corpo, e simplesmente a gente vai correr vários perigos como desidratação, problemas renais, obesidade. Também é muito interessante isso, porque a falta de beber água ajuda o aumento da obesidade. 2 minutos e termina aqui a edição, esta edição do Jornal do Meio-Dia. Agora você fica aí com Alexandre Mota e o Balanço Geral. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Lúcio Sorge. Boa tarde, você, meu amigo, minha amiga. Uma excelente tarde de segunda-feira, 4 de janeiro. Você reparou que aqui é uma tabelinha, né? É típica tabelinha Pelé, Tostão, Tostão, Pelé, né? No cadeia eu passo pro Lúcio Sorge aqui pro Balanço Geral, devolvendo a bola para mim, para o Bola, a bola para o Bola. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Mota, em carne e osso, muito mais carne e gordura do que osso. E a partir de agora eu apresento mais uma edição do Balanço Geral Mato Grosso, tá? E você que está do outro lado da tela, pode assistir também pelo portal Gazeta Digital e pela página da TV Vila Real no Facebook, ok? E a gente começa a edição de hoje com um caso chocante. Um adolescente de 17 anos confessou que matou a jovem Letícia Santos, aquela menina bonita de Tangará da Serra, de 18 anos, que havia desaparecido na virada do ano em São José do Rio Claro, cerca de 300 quilômetros a médio norte aqui da capital. O corpo da garota estava em um matagal perto do local onde foi realizada uma festa clandestina. Ela e alguns primos teriam ido até a festa e lá ela teria sumido. A jovem, conforme eu falei, morava em Tangará da Serra e foi morta por asfixia e também a facadas. O repórter Antônio Carlos Silva nos traz os detalhes. Vem comigo aqui na tela, balança aqui, ó, na tela do balanço. Letícia Santos tinha 18 anos de idade. Ela morava em Tangará da Serra, a 241 quilômetros de Cuiabá. Ela foi passar o Réveillon com familiares em São José do Rio Claro, a 297 quilômetros da capital. A jovem disse que iria primeiro assistir à queima de fogos, depois a uma festa clandestina na companhia de primos. Na sequência, ela desapareceu. No dia 2, o corpo de Letícia Santos foi encontrado com perfurações de faca, jogado em um matagal perto do local da festa. Ao lado do corpo havia uma chave de moto. No dia 3, após buscas, policiais civis apreenderam uma motocicleta em uma residência em São José do Rio Claro. A suspeita é de que o veículo foi usado para levar Letícia até o matagal. A moto será periciada. Na residência onde foi apreendido o veículo, mora um adolescente. Em companhia do pai, ele foi levado até a delegacia para prestar depoimento. Você matou ela, mais ou menos? Eu matei. Você estuprou ela, mais ou menos? Não, antes de eu matar ela, ela queria ter relação. Daí depois que teve a relação, que daí eu matei ela. Qual foi o motivo que você teve para matar ela? Teve algum motivo? Pior que não. Pior que não? Então não teve nenhum motivo. Você matou ela porque deu vontade? Então, isso que eu tô tentando, tô matutando aqui na cabeça.
porque não teve nenhum motivo. E o momento assim de eu estrangulando ela, eu não lembro de nada. No outro dia eu acordei do lado dela aqui e não lembro de nada. Comigo, se você pegou e só se lembra de estrangular ela, você pode ter cortado ela, você não concorda comigo? Você não lembra? Então, mas você depois eu acordei, mas eu acordei assim, eu tava limpo, tanto que minha roupa tá aí. Tudo bem, e ela tava limpa? Até no momento que eu saí de lá, ela tava sem corte algum. A calcinha dela, você deixou aonde? Eu não lembro de ter pegado a calcinha. Você usou preservativo? Usei. Ele tem memória seletiva, né? Eu disse isso no meu comentário no Cadeia Neles, eu reforço agora. Ele não se recorda se deu facada. Ele afirma ao policial que quando ele saiu do local, porque ele acordou ao lado da Letícia, já morta. Mas ele lembra de tê-la asfixiado, de tê-la estrangulado, mas ele não lembra das facadas. Ele disse que não havia facada nenhuma no corpo. Ele não lembra também da calcinha, porque o corpo foi encontrado em estado adiantado de putrefação. Foram 3 dias até a localização do corpo, né? Ela foi morta na virada do dia 31 para o dia 1º, na virada do ano, no Réveillon. E o corpo dela foi localizado 3 dias depois. A parte de baixo sem nada, apenas vestindo uma blusinha, né? Um top na parte de cima, a parte de cima com roupa e a parte de baixo. Muita gente, quando viu aquela imagem, eu peço até desculpas porque realmente é uma imagem forte, muita gente acreditou que, tocou fogo, o que foi? Está escura, não é? É em razão do estado do corpo, né? Realmente escurece e o corpo já estava em estado de putrefação. É triste isso, né? Mas a calcinha sumiu. Ele disse que não sabe, que não lembra, não sei por que eu matei. Ele sabe, esse desgraçado desse verme infanto-juvenil, ele sabe porque ele matou a Letícia sim. Ele a matou porque ele queria abusar sexualmente dela e ela não permitiu. Ela lutou bravamente pela vida, lutou bravamente para não ser atingida na alma. Essa imagem que eu falei, ó, é uma imagem forte, né? Muito forte. Peço desculpas aí, eu sei que tem muita criança pelo horário. Pode tirar, por favor. Pode tirar. Eu sei que tem muitas crianças pelo horário, então, em respeito a essas crianças, não vamos mais repetir, por favor, essa imagem. Mas ela não queria relação com ele, e ele não quer falar isso, ele não fala isso. No depoimento que ele deu à Polícia Civil de São José do Rio Claro, ele alega que, né, eu não sei, tem alguns pontos que eu não lembro. Amnésia seletiva, conforme eu falei. Ele esqueceu de alguns pontos, lembrou de outro, ele lembrou exatamente dos pontos que não complicam a situação dele, apesar de ele ter confessado o assassinato, mas ele estuprou a jovem Letícia antes. Ele abusou sexualmente dela. E provavelmente, isso só o laudo da necrópsia, o laudo da necropsia e os exames que são feitos pelos médicos legistas, provavelmente ela foi primeiro morta, depois foi estuprada. Provavelmente foi isso. A ponto dele, também estava muito louco, né? Não sei se por álcool ou por outra droga, porque o álcool também é uma porcaria de droga, mas ele disse que não se lembra, disse que acordou, ele estava ao lado dela, mas ele saiu tão atarantado do local que ele deixou a chave da motocicleta, a chave da moto ficou para trás. Agora, se a chave da moto ficou para trás, como é que ele foi embora? Ele foi carregando a moto até em casa? Você reparou que tem peças desse quebra-cabeça que estão faltando? Peças desse quebra-cabeça estão faltando. Eu não sei se ele tem... Alguém já parou para imaginar? Até eu mesmo, quando eu assisti a primeira reportagem, né? Essa reportagem, a primeira vez no Cadeia Neles, eu não me dei conta de que poderia ou pode haver uma segunda pessoa nessa história. Ou uma terceira, na verdade, né? Porque a primeira pessoa é a vítima, a segunda é o assassino. Pode ser que tenha uma terceira pessoa nessa história. Porque a moto, como é que ele levou a moto? Embora. Essa mesma moto que foi encontrada, essa mesma motocicleta que foi encontrada no quintal da casa dele, porque ele morava com os pais, porque agora vai ser mais um a comer, beber e dormir numa instituição de menores infratores, que nós vamos bancar tudo isso, né? Eu me sinto uma besta
quando me deparo com uma imagem, com uma reportagem assim, com um assunto assim, eu fico me sentindo um verdadeiro trouxa, porque nós é que vamos manter os gastos desse verme, desse semente do mal, porque é uma semente do mal, tem 17 anos, me dá as imagens dele, tá no ponto a entrevista dele, o depoimento dele, não? Coloca no ponto, por favor, aí pra mim. Tá no ponto? Balança mais uma vez aí. Em companhia do pai, ele foi levado até a delegacia para prestar depoimento. Você matou ela, mais ou menos? Eu matei. Você estuprou ela, mais ou menos? Não, antes de eu matar ela, ela queria ter relação. Daí depois que teve a relação, que daí eu matei ela. Qual foi o motivo que você teve para matar ela? Daí teve ele já motivo? começa... Pior que não. Já começa aí a pipocar. Então não teve nenhum motivo. Você matou ela porque deu vontade. Então, isso que eu tô tentando, tô matutando aqui na cabeça. Porque não teve nenhum motivo. E o momento assim de eu estrangulando ela, eu não lembro de nada. No outro dia eu acordei do lado dela aqui e não lembro de nada. Comigo, se você pegou e só se lembra de estrangular ela, você pode ter cortado ela, você não concorda comigo? Você não lembra? Então, mas você depois eu acordei, mas eu acordei assim, eu tava limpo, tanto que minha roupa tá aí. Tudo bem, e ela tava limpa? Até no momento que eu saí de lá, ela tava sem corte algum. A calcinha dela, você deixou aonde? Eu não lembro de ter pegado a calça. Você usou preservativo? Usei. Você vê, ele lembra de ter usado preservativo e não lembra da calcinha, ele não confessa e na verdade ele matou a Letícia para abusar sexualmente dela. Ele tirou a vida dessa menina bonita lá de Tangará da Serra, menina querida por muita gente lá em Tangará. Você imagina a família dela em São José do Rio Claro, porque para onde ela viajou para passar a virada de ano, o Réveillon, você imagina o desespero que deve ter tomado conta durante os 3 dias do desaparecimento dela lá em Rio Claro. Lá na minha querida São José do Rio Claro, a terra do Matrinchã. Você imagina o desespero e a tristeza profunda ao descobrirem o corpo dela, né? O corpo dela lá desnudo, né? Parcialmente sem roupa. E aí a história toda, e quando os peritos viram o corpo, no local mesmo, já apostavam numa violência sexual. Esse verme, me dá de novo só a imagem dele na delegacia. Infelizmente a gente não pode divulgar a imagem nem a identidade de um vagabundo desgraçado como esse. Mas ele sabe por que matou. Ele sabe por que matou. Lembrou do preservativo, da camisinha, lembrou que estrangulou, diz que não esfaqueou, né? Acordou ao lado dela, a chave que ficou ao lado do corpo da moto, como é que a moto foi parar, ele carregou a moto a pé até a casa? Outra coisa, eu queria saber o posicionamento do pai desse excremento. O pai, ele foi porque quis até a delegacia ou o pai obrigou ele até a delegacia? Me diga, como é que deve se sentir um pai de um vagabundo como esse, que comete um crime bárbaro como esse lá de São José do Rio Claro? Pelo amor de Deus, não dá para assistir. A mesma revolta que eu tive a primeira vez, na segunda vez que eu estou assistindo agora, eu me revolto também. Porque eu sou pai. Eu tenho 3 filhos, né? Meu maior sonho era ser pai de uma menina. Deus não me deu uma menina, mas me deu 3 meninos maravilhosos. O Guilherme, o Gustavo e o Gael. Eu fico me imaginando, né? Eu fico imaginando a dor profunda do pai e principalmente da mãe dessa jovem, diante do crime que tirou a vida dela. Que tipo de punição merece um vagabundo como esse que confessou para a polícia? Tem 17 anos, por isso que confessou, né? E vai insistir de que não sabe por que matou. Ele vai, inclusive, eu falei, né? No cadeia, ele provavelmente estava sob efeito de álcool ou outra droga, e isso, ao invés de complicar a situação dele, não. Na hora do vamos ver, na hora de colocar uma pena, isso é um atenuante, né? Deveria ser um agravante, mas é um atenuante a pena. Agora, como ele é menorzinho, como ele tem 17 aninhos,
17 anos pode o quê? Pode votar. 17 anos pode ter filho. 17 anos, né? Pode até trabalhar, como menor aprendiz pode trabalhar, porque menor não pode, né, trabalhar, mas pode estuprar, pode matar, pode votar, não pode ainda tirar carteira, né? Ter carteira nacional de habilitação, por enquanto ainda não. Esse verme vagabundo vai ficar só, no máximo, 3 anos internado numa instituição para menores infratores. Ele tem 17, no máximo com 20, 21 anos ele está livre. Livre e com a ficha limpa. Porque a ficha que conta é a ficha enquanto maior. Quando ele tiver 18 anos, né, provavelmente ele tende a ficar, em razão da gravidade do crime, em razão de como tudo aconteceu, né, do estupro e do assassinato, ele deve ficar 3 anos, que é a pena máxima para o menor infrator. 3 anos. Vai sair como se fosse um anjinho de candura. Pilantra, ordinário. Me dá a imagem da menina. Me dá a imagem da menina. Me diga se não é para chorar. Não é para dar uma dor. Quando você vê uma menina dessa, que poderia ser minha filha, poderia ser filha do Joãozinho, do Celso, do Gerson, de qualquer um de nós, inclusive de vocês que estão do outro lado da tela. Eu não sei, eu fiz agora há pouco uma pergunta, será que não teria uma terceira pessoa no local? Olha, e essa pessoa, será que não seria um adulto? Tem mensagem chegando aqui no tocante a isso. Boa tarde, acho que alguém fez e jogou nele. Não, eu não acho. Eu acho que ele fez, mas teria mais uma pessoa com ele. Eu acho. Ou tinha mais gente. Alexandre, ele matou ela aí nesse mato. Sim. Não, foi no mato. Claro que não, né? Tem sim mais gente, ó, envolvida nessa parada aí, com certeza. Eu acho que tem mais gente nessa história. Eu acho que tem mais gente. E provavelmente essa terceira pessoa pode ser um maior de idade, um adulto. Boa tarde, Mota. É Falcão, a respeito daquele que foi mostrado agora no balanço, ser tratado como verme, desgraçado, assassino, vagabundo, são qualificações que é pouco para qualificar este. No meu entender, depois que a justiça fizer o que tem que ser feito corretamente, vamos procurar a qualificação correta. Eu não estou entendendo, mas está defendendo? Não entendi aqui. Deixa eu ver de novo. Não, né? A respeito daquele que foi mostrado no balanço, são qualificações que é pouco para qualificar este. É pouco, né? Tudo que eu falei é pouco. Ah, entendi. Ok, Falcão, desculpa aí pela interpretação equivocada da minha parte. Obrigado, Falcão. A minha reação não é fake, é verdadeira. E geralmente é a mesma das pessoas que acompanham o programa em casa. Alexandre, que indignação com esse monstro. Deveria ter prisão perpétua. Conforme eu já falei, né, Mauro? Agradeço a participação do Mauro. Prisão perpétua e pena de morte são cláusulas pétreas. Com a atual Constituição. O que é uma cláusula pétrea? Pétrea é do latim, não dá para mudar. Né? Cláusula que não dá para mexer, não dá para ter uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Então, só através de uma nova Constituição, através de uma nova Carta Magna, de uma nova Constituição Federal, para o povo decidir por uma prisão perpétua ou uma pena de morte. Esse desgraçado que matou essa menina, ele seria um fortíssimo candidato a morrer aí, numa injeção letal ou numa cadeira elétrica. Boa tarde, Mota, parabéns. Opa, vocês estão me deixando doidinho aqui, hein? Boa tarde, essa história desse vagabundo precisa de uma cacetada na nuca para ver se lembra do que ele fez com a menina. Pode ser que alguém matou e levou a chave do lado do corpo para acusar esse outro vagabundo porque é de menor. Eu acredito